A paz do Senhor Jesus, irmãos, quero deixar uma mensagem aqui para vocês. Mateus, terceiro capítulo, vai falar sobre o ministério de João Batista e diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Quando você olha para o ministério deste homem, você vai encontrar alguns conflitos com a nossa realidade, com o contexto da igreja de hoje. E claro que a gente precisa evidenciar isso, trazer isso para hoje, confrontar essas verdades e ver se há coerência no nosso ministério, ver se há coerência nos objetivos ministeriais que temos hoje. Você percebe que João Batista, ele não criava um ambiente para a ministração dele. O Espírito Santo guiava ele ao ambiente onde ele deveria ministrar. Esse deve ser o primeiro princípio de alguém que foi chamado para pregar o evangelho de Jesus. Ele deve entender que ele não pode se enviar, mas ele tem que ser enviado pelo Senhor aonde, como e quando o Senhor quiser. João Batista pregava nos desertos e anunciava a palavra de Deus. Mas como é que é provado que Deus criava um ambiente para ele pregar? A profecia dizia: voz do que clama no deserto. Está deixando bem claro que o mensageiro estaria no deserto. E toda Jerusalém ia ter com ele, a circunvizinhança, a multidão ia ter com ele. O primeiro princípio aqui para alguém ser bem-sucedido em ser o mensageiro de Deus é entender onde, como e quando o Senhor quer que eu pregue. Qual é o ambiente, qual é o momento, qual é o lugar. Eu não posso criar o lugar, eu não posso criar o ambiente. Eu devo perguntar a Deus: Espírito Santo de Deus, me envia, me conduza ao lugar certo, à hora certa, do jeito certo. Pastor, como assim, pastor? A Bíblia diz, por exemplo, que Paulo queria ir descer para uma região, pregar o evangelho de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito de Jesus fechou a porta para ele. E outra vez o Espírito Santo fechou a porta para ele, e num sono depois disso ele tem a visão com o varão da Macedônia dizendo para ele o seguinte: desce para nós e nos socorre. Olha só que coisa gloriosa. Eu querendo levar a mensagem, Paulo querendo levar o evangelho de Deus, e Deus dizendo: não é aí, Paulo, eu vou fechar essa porta porque eu não quero você pregando aí. Eu tenho outra região que precisa de você. Isso é ser enviado pelo Espírito Santo. Paulo estava se enviando naquele dia, naquele momento. Aí o Espírito Santo vem e diz: não, Paulo, eu fecho a porta porque eu vou te enviar. Porque aonde eu te enviar, você vai dar fruto do jeito certo, da forma certa. Nós, pregadores, às vezes temos buscado apenas resultados. Não só pregadores, cantores, ministros da casa de Deus, de diversas formas. Há tantas espécies e gêneros de obreiros que buscam apenas resultado. Mas eu não devo buscar resultado. Eu devo buscar a perfeita vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus é eu dar testemunho em um lugar e aquele lugar não ser transformado, mas o meu testemunho ali criou um memorial na eternidade de que aquelas pessoas foram avisadas, de que aquelas pessoas foram advertidas, e no dia do juízo ninguém vai poder dizer: Deus, eu não ouvi o que o Senhor está me julgando. Eu não ouvi nada a respeito disso. Eles terão testemunha. Nós não fomos enviados como transformadores do mundo. Nós fomos enviados como testemunhas. E se alguém aceitar e crer em Jesus e na nossa mensagem, este indivíduo será transformado. E será ele um instrumento também,
como testemunha aos lugares onde ele for. Primeiro princípio, seja enviado pelo Senhor, onde e como e quando ele quiser. Segundo princípio, glórias a Deus. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e de cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Cumprir chamado, cumprir ministério. Há uma diversidade de vezes que eu ouvi ministros, pregadores e pessoas que têm chamado de Deus brigando com Deus. Deus, eu só faço isso se o Senhor fizer aquilo. Eu só vou para tal lugar se o Senhor me der tal coisa. Eu só vou fazer tal coisa se o Senhor me prover isso. E João Batista, você vai perceber que nas vestes dele, que não havia nobreza, não havia esplendor qualquer naquilo, nem tampouco na alimentação dele. Comia mel silvestre e gafanhoto. Pensa numa dieta dessas. Isso não parava João Batista. O segundo princípio aqui é entender que eu devo ir da forma que o Senhor quiser que eu vá, e não do jeito que eu quero ir. Eu não posso criar uma autoprodução para o meu ministério, mas eu preciso entender que quem produz o meu ministério é Deus. É aqui que tem entrado o marketing empresarial, é aqui que tem entrado a mentalidade e a sabedoria humana para gerir ministérios, homens que estão transformando ministérios em empresas, em CNPJs, em aparências de grandes palcos e de aparências esplêndidas, porém sem o objetivo e sem a eficácia que deveria ter. Eu não digo que esses ministérios não terão resultados, crescerão e crescerão muito. Só que todavia uma coisa é eu crescer para a glória de Deus, outra coisa é eu crescer para a glória do homem. Como Jesus um dia repreendeu os fariseus, os saduceus, todo aquele povo que odiava em Jerusalém e disse: vocês amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Por quê? Eles preservavam a membresia, eles preservavam o acesso às sinagogas, ao templo e a todas as esferas da religião daquele tempo ali, não seguindo a Jesus. Eu não vou seguir Jesus, senão eu vou perder toda a aparência que o meu ministério tem. Eu, como sacerdote, eu, como alguém que é próximo aos principais da religião, eu vou perder esse acesso. Eu vou preservar isso. Preservavam a glória das aparências, a glória das coisas supérfluas, a glória das coisas temporárias, e esqueceram que a própria glória de Deus estava visitando eles. Jesus Cristo, segundo o princípio, eu não devo ir do jeito que eu quero ir, eu devo ir do jeito que Jesus quiser que eu vá. E se Jesus quer que eu vá na simplicidade, do jeito que eu falo, da forma que eu me pronuncio, com as roupas que eu tenho, com as roupas que eu não tenho, com as condições financeiras que me faltam, com o carro que me falta, com a bicicletinha que às vezes pode não ser lá a melhor, se Jesus quer que eu vá desse jeito, eu vou. E se Jesus quiser que você vá do jeitinho que você é, vá. Não espere ter mais. Não espere crescer muito. Jesus sabe a maneira certa de te enviar. João Batista não foi elevado na classe social para daí pregar no deserto e falar: Deus mudou a minha vida, Deus me deu tudo o que eu não tinha, não. Ele continuou tendo pouco. Mas ele tinha algo, e aqui é o terceiro princípio que eu quero entrar. João Batista tinha a mensagem. Ele não tinha uma mensagem. João Batista era a mensagem. E por que ele era a mensagem? Ele tinha chamado para aquilo. Ele era escolhido por Deus. Desde centenas de anos antes, Isaías profetizou pelo Espírito de Deus, dizendo: voz do que clama no deserto. E quando vão perguntar para ele: João Batista, quem é você? Você é o profeta? Você é Cristo? Me diga, dê um testemunho sobre você. E João Batista dá o testemunho dizendo esse versículo: voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O testemunho era quem ele era a profecia. Eu sou a mensagem. Eu preciso entender que a minha vida precisa ser reflexo da mensagem que Deus tem escrito na tábua do meu coração pelo Espírito Santo. Eu não posso ser incoerente. O terceiro princípio aqui é: você precisa ser a mensagem.
Você precisa entender que as pessoas não querem ouvir só o que você vai pregar, mas as pessoas vão ouvir o que você é. E isso é muito importante. O terceiro princípio, ele vai nos fazer entender também que eu não posso ser enviado sem ser íntimo de Deus. Eu não posso ser enviado sem a mensagem. João Batista tinha uma mensagem. E a mensagem dele era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Naquele momento ninguém estava pregando aquilo. Aliás, mais de 300, 400 anos sem profeta, sem ouvir de forma forte, impactante uma mensagem. E ele surge com uma mensagem de arrependimento. Bom, ele surge com uma mensagem dada por Deus, inspirada por Deus. Eu não posso ser enviado se eu não souber qual é a mensagem. Eu não posso copiar uma mensagem da internet, eu não posso imitar um pregador, eu não posso imitar o meu pastor. Eu preciso entender qual é a mensagem que Jesus quer que eu pregue, aonde ele vai me levar, como ele vai me levar e quando ele me levar. Qual é a mensagem, Senhor? O que o Senhor quer que eu leve? Tem muita gente pregando a verdade, a coisa certa, no lugar onde não deveria ter sido dito, não exatamente aquela mensagem, mas outra mensagem. Tem gente levando mensagens de arrependimento aonde deveria ter sido levado uma mensagem de consolo. Tem gente levando mensagem de consolo aonde deveria ter sido levado uma mensagem de arrependimento. Tá bom, pastor, mas como é que eu sei qual é a mensagem que Deus quer que eu leve? Aí só Jesus pode te deixar sempre discernindo toda e qualquer situação. Como é que a gente consegue entender qual é a mensagem? João 15, versículo 14 diz assim: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Primeiro, obediência, só recebo a mensagem se eu obedecer. Já vos não chamareis servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Glória a Deus. Obediência gera amizade, intimidade, logo isso traz a revelação daquilo que Deus quer que conheça, a mensagem. Já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado os amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Eu só sei qual é a mensagem, se eu me torno amigo de Deus. Não se eu frequento muito a igreja, não se eu idolatro meu pastor, não se eu vivo na cola de um discipulador, me ensina isso, me ensina aquilo. Não, eu não vou descobrir a mensagem assim. Eu vou descobrir a mensagem descobrindo Jesus. E descobrindo Jesus, eu tenho a revelação do Pai. E se eu tenho a revelação do Pai, o Pai não se revela em silêncio, somente em silêncio. O Pai sempre se revela, trazendo uma mensagem. O quarto princípio é entender que eu não preciso me mudar para que a minha mensagem manifeste transformação no meu público. João Batista recebia diversas pessoas de Jerusalém e das circunvizinhanças de Jerusalém, mas o interessante é que João Batista não mudava o seu exterior para que a mensagem tivesse mais efeito. Ô geração que acredita que o exterior de uma aparência vai atrair mais pessoas. Pode até atrair, mas é o público que Jesus queria que estivesse lá. Nós estamos perdendo a simplicidade das coisas. Nós estamos perdendo a essência das coisas, perdendo a rota das coisas. Isso não é culpa só das lideranças, dos pastores. Os próprios membros das igrejas, eles cobram essa excelência material, superficial e desprezam a verdadeira excelência que é lembrar do necessitado, do pobre, da viúva, dos órfãos nas suas tribulações. Os mesmos que querem ver a igreja enriquecendo em estrutura, desprezam aqueles que deveriam receber auxílio e alívio no dia da sua tribulação. Nós estamos torcendo os princípios. Eu não digo que a casa de Deus não tenha que ter o melhor dessa terra. Deve ter. Mas primeiro eu devo prezar prioridades maiores, melhores e de maior valor dentro da casa de Deus.
É saber se todos ali dentro, e não só ali dentro, mas fora dali, estão sendo atendidos, se eu estou me esforçando para priorizar pequeninos que precisam ser atendidos, cuidados, zelados. João Batista não mudava por causa do público. João Batista não se deixava alterar por causa do público em que ele tinha diante dele. Ele era a mesma pessoa. Essência, identidade. Quarto princípio. Eu preciso ter a minha identidade. Eu não posso mudar porque alguém está pedindo para eu mudar. Eu não posso mudar porque eu tenho medo da reação do meu público. Se Deus me deu uma mensagem, se Deus me transformou, se Deus tem comunicado em mim correções, arrependimento, eu devo ir e comunicar a mensagem. Mas eu não devo buscar uma aparência melhor e superficial para agradar o meu público. Digo aqui, não que eu não deva mudar o meu caráter, não que eu não deva aperfeiçoar em Jesus o meu caráter e a minha forma de ser, mas eu digo a respeito da nossa própria aparência, das nossas próprias vestimentas, no sentido de que tem pessoas que têm vergonha de não ter uma roupa cara para ir em tal lugar e se sentem inferiores e não vão a tais igrejas. Eu já ouvi pessoas, eu não vou naquela igreja porque todo mundo lá se veste bem e eu não tenho uma roupa adequada para entrar naquele lugar. Eu não devo colocar isso aqui como um impedimento para fazer o que Deus está me mandando fazer. João Batista continuava com pele de camelo, continuava comendo gafanhoto, continuava comendo mel silvestre, mesmo quando tinha visitantes para ouvir a ele. Deus vai dar o que você precisa ter, nem mais, nem menos. Ele vai dar o que você precisa ter. O quinto princípio aqui, agora eu não creio que seja tanto só para os ministros, mas também para a igreja, principalmente para a igreja. Esses dias alguém veio me falar, pastor, e esses pastores de hoje em dia, esses pregadores que roubam, esses pregadores que estão tão focados em dinheiro, roubam a igreja de Deus, os escândalos e tudo mais. Eu falei para ele o seguinte, irmão, a culpa não é só desses pastores. Tem alguém que levanta eles, tem alguém que sustenta eles. E esse é o problema. Eles não estariam lá se não tivesse quem sustentasse, quem os levantasse, quem os bancasse. Eles não estariam pregando essas mensagens se não tivesse quem se agradasse delas. O povo que os ouve é tão perverso quanto eles que pregam. E eu provo isso na palavra de Deus, quando a Bíblia fala de falsos doutores, falsos mestres. 2 Timóteo, capítulo 4, diz assim, uma ordenança a um evangelista e pastor Timóteo, dada pelo seu apóstolo Paulo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino. Paulo já começa apelando, eu te conjuro, olha, eu estou dizendo isso a você na presença de Deus e de Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Paulo está trazendo temor à mentalidade de Paulo. Entenda que o que eu estou te ensinando vai ser objeto ou a seu favor ou contra você, quando você for julgado por Deus, por Jesus Cristo, naquele dia. E ele continua dizendo assim, que pregues a palavras, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comissão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Quando Paulo vê um erro na estrutura de ensino da igreja, Paulo não vê só o mestre como errado, Paulo não vê só a liderança como a liderança incorreta e afastada da verdade, mas Paulo vê que quem levantou aqueles homens foi o povo, que ama mais a sua concupiscência do que a Deus, do que a doutrina da palavra de Deus. E nós erramos quando nós queremos saber qual é a doutrina da igreja. A doutrina da igreja é toda a palavra de Deus, toda a palavra de Jesus Cristo, dos apóstolos. Essa
essa é a doutrina. Doutrina não se refere somente a usos e costumes, como nós estamos nos enganando nesse tempo. Cada igreja tem que ter os seus usos e costumes, conforme a direção pastoral, devemos respeitar, devemos nos adequar àqueles costumes que eles consideram puros, consideram santos, ou como uma prática de identidade daquela igreja. Não é errado, desde que não haja o excesso ou a negligência em tais questões. Mas a questão principal é que quando se fala doutrina, está se falando de ensino bíblico, ensino de Jesus, ensino do caminho da verdade. A própria palavra de Deus é a verdade. Jesus é o caminho da verdade. Esses doutores deixaram a doutrina de lado. E olha só, glórias a Deus, mas eles não deixaram a doutrina de lado por causa de qualquer coisa. Isso não acontece à toa. Há alguém que influencia isso também, há alguém que alimenta isso, há alguém que alimenta os falsos doutores. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, quem é que levanta os falsos doutores? São aqueles irmãozinhos rebeldes que não gostam de ouvir uma palavra de correção, uma palavra de ensino, uma palavra bíblica, e eles, irados com isso, reagem de forma errada contra isso, e os falsos doutores surgem exatamente aí, quando alguém está desgostoso com a palavra da verdade e quer ouvir um pouquinho como diz o ditado, de melzinho na chupeta. Quer ouvir uma palavra mais light, quer ouvir uma palavra que Deus fale comigo, me console, me ajude. É só aquele Deus, venha ao meu benefício. É só venha Deus ao meu reino. Não é venha Deus ao vosso reino, ao seu reino, ao nosso reino. É venha Deus servir o meu reino, estrutura o meu reino. Não, nós estamos sendo preparados para viver o reino do Senhor. E aqui continua dizendo bem assim, como servos, olha só, e continua dizendo aqui, amontoarão para si conforme as suas próprias concupiscências. Esses doutores se levantam porque existe alguém com desejo carnal, uma membresia carnal. Irmãos carnais levantam líderes carnais. Homens espirituais levantam homens espirituais. Muitas vezes a igreja tem a liderança que ela mesma tem levantado. Nós temos também a autoridade de colocar pessoas em alguns lugares, em algumas posições. Claro que Deus há de cobrar o que nós fazemos e deixamos de fazer. Por trás de tudo isso está a soberania de Deus, que permite acontecimentos e julga o homem conforme a sua rebeldia e dureza de coração. Quantas vezes você viu reis tentando tomar tronos no Antigo Testamento? Todos eles foram em algum momento julgados por Deus, foram afastados daquele trono. Como se não me falhe a memória, Adonias, que tenta roubar o trono do seu próprio irmão Salomão e se rotula rei e se consagra rei. Mas logo após, Davi diz, não, o trono é de Salomão. Pode sentar, filho. Esses reis serão tirados. Esses falsos doutores serão tirados. Mas quem faz a rebelião e levanta eles também vai sofrer consequência. Essa palavra de ensino é para trazer a seguinte reflexão, não só quem tem chamado, ministério, vocação para pregar a palavra de Deus e as demais vocações bíblicas, mas também que tipo de doutor você levanta? Que tipo de pessoa você põe de pé? Que tipo de pregador você levanta? A nossa geração tem levantado muitos falsos mestres, tem levantado muitos falsos doutores e tentado sufocar os verdadeiros, os sinceros e coerentes com a verdade. Glórias a Deus. E desviarão os ouvidos da verdade. Alguém desvia o ouvido da verdade, o falso mestre vem e diz, eis que quer ouvir uma mentira, eu vou pregar para ele. Voltando às fábulas, historinhas, contos que podem ser maravilhosos e dar até descanso, mas eles não podem mudar a vida de ninguém, a mente, o coração. Eles não podem salvar. Fábula, totalmente oposto da verdade. Pode ser fantástica a narrativa, mas é ineficaz, não gera fruto,
não transforma, não salva, não liberta, não leva o homem de volta a Deus. Esses são os mestres, estas são as fábulas que têm sido pregadas. Uma das principais fábulas é que nós temos ouvido o evangelho do enriquecimento egoísta, o evangelho do enriquecimento onde Deus vai dar tudo o que você tem, tudo o que você quer, mas não inclui o próximo. Isso não inclui o reino de Deus, só inclui o teu desejo. Venha, faça o teu voto, Deus vai te fazer crescer. Venha, oferte, Deus vai te dar. Venha, dizime tanto, Deus vai te promover, Deus vai te prosperar. Todas as coisas que são relacionadas ao financeiro, eu entendo que quando eu invisto na igreja, eu estou investindo em Deus. Eu entendo que quando eu invisto no necessitado, eu também estou investindo em Deus. E a Bíblia diz que aquele que empresta ao pobre, Deus pagará o seu benefício. Há promessas sobre a vida financeira, a necessidade de nós sermos fiéis dentro da nossa vida financeira. Todavia, isso não deve ser feito como um instrumento de barganha ou de interesse pessoal mesquinho, mas sim de um propósito espiritual de honrar a Deus, de viver o propósito de Deus, de ajudar e amar o meu próximo, a amar a casa de Deus, zelar da obra de Deus, zelar dos pastores, do corpo de obreiro, que precisa também de sustento, não para o meu enriquecimento vaidoso e mesquinho. Deus abençoe vocês com essa palavra. Que Deus prospere vocês. Levante doutores verdadeiros. Estimule eles. Coloque-os de pé. Nós precisamos de uma geração verdadeira e sincera. Em nome de Jesus.